por várias provas, né? Eu gosto de falar assim, por várias provas que a gente vai passando, tudo. E teve uma hora que eu comecei a perceber, veio muito na minha cabeça, assim, são provas, sabe? Não são problemas, né? São provas que você está passando. Eu até lembrei muito de Jó, né? E eu falei, mas como que eu vou sair disso? Como que eu vou. Eu fico aquelas perguntas, como que eu vou conseguir sair disso? Eu sei que eu preciso, eu sei que tem Deus. E eu sempre rezei muito, pedi muito para o Espírito Santo me ajudar, tal, tal. Aí até que encontrei você, o senhor e a sua esposa, né? Uhum. E aí depois disso eu tenho pedido muito assim, intuição, Deus me ajudar, tarará. Por quê? Porque eu, igual você falou, tem muitas coisas que é tudo espiritual. E tem muitas coisas que vem muitas travas, vem muitas setas para você, sabe, para você cair, para você vacilar e para não deixar você andar, né? E aí eu peguei, comecei a pedir muito, eu comecei a ter a percepção disso. Eu comecei a ter essa percepção, que era muito investidas, sabe? Sim. Investidas no plano, assim, né? Aí depois hoje, esses dias, depois que eu conheci você, essas coisas começaram a melhorar, tudo. Aí hoje eu cheguei no meu trabalho, eu gosto muito de chegar antes do horário, cheguei mais cedo, né? E a semana passada, eu tive muito uma intuição, assim, eu chegava mais cedo, aí tem uma parte, assim, que tem uma árvore lá, eu ia debaixo da árvore e começava a ler o salmo, até um pouquinho, assim, um pouquinho, sabe quando sai um pouquinho, assim, da voz, assim? Pegava e começava a ler o salmo, tudo, pedia para Deus abençoar e fazia minha oração. Aí eu trabalho com vendas. Aí ontem eu tive uma venda que estava começando meio a enroscar, enroscar. Tudo começou bem, daqui a pouco tudo começou para não dar, né? Aí na hora que eu cheguei hoje cedo lá na empresa, veio muito na minha cabeça assim, ó, vai de novo fazer sua oração antes de começar a trabalhar. Veio muito. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, saí assim do salão, né? Saí do salão e fui lá fora, peguei o celular, faltava 15 minutos para o meu horário. Fui lá fora, peguei, li o Salmo 111, Salmo 23, Salmo 91, peguei alguns salmos, comecei a orar, coloquei minha vida diante de Deus, coloquei essa situação diante de Deus, pedi para que Ele me fortalecesse, me desse intuição, tirasse todo e qualquer embaraço que pudesse ou, né, haver, tudo foi. E durante o dia eu fui resolvendo isso. 5h18, 6h18 consegui resolver. Deu certo. 6h18. Mas em nenhum momento eu tive aquela aflição. Que se eu não tivesse assim na oração e com a certeza, sabe, com a certeza ali que o Espírito Santo ia agir, que eu não estou sozinha, que tudo ia acontecer, eu me mantive calma, não fiquei nervosa, apesar como é final de mês, o gerente pressionar, e aí, saiu a venda? Cadê a venda? Preciso faturar? Eu me mantive, eu ainda brinquei, calma, chefe, calma que vai sair, né? E aí, 6h18, ele viu que o dia inteiro eu fiquei nisso. 6h18 saiu. Com a glória de Deus. Aí, na hora que saiu, eu pensei, graças a Deus que eu fiz a minha oração. E tudo fluiu hoje. Tudo fluiu. Que maravilha. Que maravilha. Isso é muito bom. É, eu confesso para vocês que todos os dias eu estou ouvindo depoimentos de todos aqui, né? Uns mais, outros menos. E, obviamente, que uma coisa que eu gosto muito de preservar é, é valorizar, exaltar e reconhecer a pessoa de Deus e estabelecer que nós estamos conectados a Ele, que o amamos, servimos e o obedecemos, acima de tudo e antes de qualquer coisa, apenas pelo caráter dele, pelo que ele é. E esse é o primeiro chamado, né? Esse é o nosso primeiro chamado. Voltarmos para o lar, para aquela essência de intimidade, de relacionamento com o Pai. E é a partir dessa intimidade, dessa
desse envolvimento com o Senhor, é que nós vamos descobrindo no processo de crescer ao lado dele que ele tem riquezas que ele quer compartilhar, que ele tem patrimônios, que ele tem bens. Ah, Deus, quando criou o mundo, o cosmo, quando o Gênesis diz que no princípio criou Deus, né? O versículo 2, 3 vai dizer que ele disse: haja luz. Deus não criou o cosmo porque ele estava precisando de alguma coisa. Deus não criou algo, não criou o cosmo, o universo, a luz, porque ele precisava de algo. Não, ele criou porque ele já tinha tudo, porque ele já tem tudo. Então, a criação do cosmos já é uma expressão da satisfação de Deus. Deus não está em urgência, Deus não está em emergência. A gente ouve muitas pessoas dizer assim: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Claro, isso está dentro de uma dimensão misteriosa das ações de Deus a partir daqueles que são os seus operadores, os executores das leis de Deus. E os executores das leis de Deus são os anjos. Então, a minha ênfase aqui nesse momento de estar conversando com vocês, nessa aula, eu quero dar essa característica de aula, né, embora seja uma reunião da rede de presbitério também, eu estou trazendo essa conotação de treinamento, de ativação, né, principalmente ativação, né? Então, nós queremos trabalhar com os anjos e os anjos querem trabalhar conosco, só que os anjos não trabalham com qualquer estrutura mental. Os anjos, eu tenho, por exemplo, conversado com algumas pessoas e dizem assim: eu vejo as pessoas contando testemunho, encontrando penas de anjos, e estou há 20 anos, 15 anos, 12 anos, 18 anos, nunca vi isso. E eu oro, eu jejuo, tá? Não me refiro a ninguém daqui da rede. Eu sou obediente, eu luto para fazer as coisas certas, mas por que eu não vivo isso? Né? Onde é que essa pessoa está caminhando? Né? Então, eu quero estar conversando com vocês aqui eu não vou conseguir, nunca a gente não consegue esgotar alguns assuntos, porque as revelações, elas vêm trazendo cada vez mais a habilidade de enxergar o todo de outras perspectivas, e isso é uma maneira de nós conseguirmos mergulhar na sabedoria, né? Eu queria ler um versículo, eu vou ler esse versículo e vou fazer uma oração em Provérbios 28, 26, porque eu fiz um banner, um cartaz e divulguei no grupo falando sobre consciência de realeza para finanças. E eu quero poder estar compartilhando isso com vocês, porque a gente precisa, acima de tudo, desconstruir muita coisa que foi inculcada no consciente e no inconsciente. O corpo das pessoas é um registro dos programas de toda a sua timeline, toda a sua cronologia de vida, desde a sua infância. O corpo, ele traz como um grande HD o registro de tudo que essa pessoa viveu, todos os ensinamentos. Então, a gente precisa desconstruir algumas coisas, porque quando você vê alguém dizendo: nossa, pena de anjo, meu Deus, que depoimento tremendo e cura. E eu não estou falando aqui, gente, com base em uma semana atrás para cá, eu estou falando de 20 anos. Estou falando, tudo que eu compartilho nas reuniões é uma fusão, eu estou drenando da minha caminhada de 20 anos. Eu estou drenando para cá, eu estou colocando aqui. Eu nunca vou falar, eu nunca vou ensinar, ministrar, doutrinar, ativar
o que eu não sei. É um absurdo, é contra sensual, também contraprodutivo eu querer trazer um ensinamento que ele não funcionou e que eu não coloquei à prova, porque a própria Bíblia Sagrada, ela é um livro, a Bíblia é um livro que contém um registro histórico e carregada de teorias, de princípios e de leis. Só que todo esse registro precisa ser colocado à prova através de vidas humanas, de comportamento, de estilos de vida que se alinham com essa palavra. Então, a palavra de Deus só ganha poder na vida de alguém quando esse alguém pratica a palavra. Em todo o Antigo Testamento, nunca houve um mandamento, nunca houve um texto na Escritura. Você não vai encontrar em nenhum texto, nenhum livro do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, um versículo dizendo para você praticar a palavra. Você não ouve. Você vai ver textos dizendo: se atentamente ouvirdes, se cuidardes e ouvirdes, se cuidardes e obedecerdes, se atentamente ouvirdes, sempre estou chamando a atenção para cá. Ó. Se ouvirdes, o mandamento, Deuteronômio capítulo 6 fala que os pais deveriam registrar porções da palavra para os filhos lerem, para os filhos verem, estar em contato com a palavra, com a Torá. Mas em toda a história judaica nunca houve uma exigência, uma palavra imperativa dizendo pratique isso. Mas quando você vem para o Novo Testamento, que é estabelecido pela ressurreição de Jesus, Novo Testamento como registro histórico de toda a vida, a biografia de Cristo sendo analisada, experienciada e anotada através dos apóstolos, né? E aí vem a vida de Paulo e aí os outros apóstolos. Então, nesse período histórico de uma nova aliança, estabelecendo uma igreja, é que vai surgir um versículo dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, isso é uma coisa que muda toda a mentalidade, o pensamento judaico cristão. Ele precisa ser reformado sob o embasamento do Novo Testamento, agora com essa perspectiva, que você pratica a palavra, mas a palavra é Cristo. Tiago, capítulo que fala sobre esse texto, e vou dar aqui para vocês anotarem depois, se vocês meditarem nesse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, Cristo em pessoa, em carne, não estava na antiga aliança. Na nova, ele vem, assume um corpo, você sabe a história e tal. E ao ressurgir dos mortos, ele se apresenta para o discípulo, depois ele estabelece a grande comissão. Ele deixa muito claro que na grande comissão a igreja deve continuar o ministério de Jesus, o ministério de Yeshua. O meu ministério é esse, o meu ministério é aquele. O seu ministério é continuar o que Cristo falou. Fora disso, não tem outro caminho. Não existe uma forma de você, vou encaixar aqui e pegar um texto, um versículo. Nós precisamos entender. Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. Leia os últimos versículos. A grande comissão foi estabelecida para a igreja. Quem é membro do reino, quem é integrante da igreja de Cristo, deve levar a grande comissão, o grande envio de Cristo de anunciar o que ele começou, carregando o governo dele nos ombros, na pessoa do Espírito Santo. Então, esse é o nosso trabalho. Aí vem as ramificações de atuações nos dons ministeriais, nos dons do Espírito e nos dons do Pai. Então, eu vou ler aqui Provérbios 28 e 26. A parte B. Geralmente, versículos tem a parte A e tem a parte B. 26, 22, 28 e 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato,
Mas o que anda em sabedoria não corre perigo. Parafraseando, né? Quer dizer, quem anda em sabedoria não corre perigo. Quem anda em sabedoria não corre perigo. Que sabedoria é essa que Deus está falando? Que tipo de sabedoria é essa? Que quem anda nessa sabedoria não tem perigo de nada. Se a Bíblia está dizendo que não anda em perigo, absolutamente não anda em perigo de nada. Agora, vamos para a própria Escritura, no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, esse texto aqui que eu li, ele está falando de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria é a sabedoria adquirida, que ele chama de animal, ó, sabedoria da terra, né? Versículo 14. Coração cheio de inveja, amargura, esse sentimento de facção, de contenda, né? Essa sabedoria não é de cima, não é revelada do ambiente do reino, não é revelada do profético. Antes é terrena, ó, animal e demoníaca. Então, dentro desse contexto, nós precisamos entender que há dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria da terra, onde todas as escolas filosóficas, as escolas de todos os segmentos do conhecimento humano, são sabedorias terrenas. Até mesmo os filósofos pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates, eram observadores do empirismo, eram observadores da natureza. Platão, Aristóteles eram filósofos que, através do exercício, da contemplação, da intuição, a meditação profunda, eles tinham protocolos de meditação profunda, de ensinamentos antigos que permitiram com que eles tivessem vislumbres do que seria a sabedoria. Então, é óbvio que existe, no meio da civilização, dois tipos de sabedoria. E existe essa sabedoria que tenta aplicar conhecimentos para resolver problemas diários, no dia a dia, nos governos, nas corporações, em todos os lugares. Existe algum tipo de sabedoria que beneficia o ser humano, que é essa sabedoria que você adquire pelo conhecimento dos sentidos físicos. A Bíblia diz que nessa sabedoria que você se edifica pelos sentidos físicos, pelo intelecto e pela alma. Mas só que ele fala que essa sabedoria pode estar contaminada com inveja, amargurada, sentimento faccioso, né? Então não há a verdade legítima nesse tipo de sabedoria. Agora, existe o outro tipo de sabedoria que a Bíblia diz que quem anda nessa sabedoria não corre perigo. Paulo, quando ele fala que o Espírito foi derramado sobre a terra em Coríntios, ele vai dizer numa carta, e eu vou ler para vocês, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram, capítulo 2, verso 4, em linguagem persuasiva de sabedoria, ó, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra é a minha pregação.
Por que que Paulo está dizendo a minha palavra é a minha pregação? Porque naquela época, na igreja de Corinto, existia os gregos, conhecidos como semideuses, com a arte da eloquência, da, 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 da pregação, de falar muito bem, de ser loquaz, eloquente. E eles eram respeitados por fazer as pessoas se emocionarem. O Areópago, que era onde se uniam no anfiteatro os grandes filósofos, a forma da arquitetura do Areópago era em forma de concha para ficar acusticamente apropriado para a voz dele ecoar naquele lugar. E quando eles falavam, eles bradavam. E as pessoas diziam, nossa, é um Deus. As pessoas se emocionavam. Então, o que acontece? Paulo vai dizer, a sabedoria que eu vos proponho não é essa. Essa o homem na horizontal explorou a natureza, explorou a botânica, explorou a química, a física, a matemática, explorou os idiomas, a habilidade de calcular, a habilidade de se comunicar. Essa é a terrena, sabedoria da horizontal, que quando Moisés chegou com 80 anos diante de Deus, ele já tinha, né, vivenciado grande parte da sua infância no Egito, né, e aprendeu todas as leis, aprendeu tudo, ele era um doutor da lei, mas Deus disse, ó, você é muito sábio na horizontalidade, mas para andar comigo não é essa sabedoria não. E Deus mandou Moisés para o deserto, que o deserto é o lugar da economia de Deus, anotem isso. Deserto é o lugar da economia de Deus. Deus, para fazer muita coisa, grandes coisas, ele não precisa de muito. A abundância de Deus, nós identificamos nos seus filhos, identifica nos seus filhos. Então, Deus entende que não dá para trabalhar com Moisés cheio da cultura, né, do faraó. O conhecimento adquirido pelos sentidos físicos e até pela alma, né? A alma que acessou a leitura dos astros, como a astronomia. Moisés e todo aquele povo, né, do Egito, eles eram especialistas em fazer leitura, né, dos astros, conseguiam identificar todo tipo de, conseguiam prever o futuro através da leitura dos astros. Mas Deus chega para Moisés e Moisés, a sua sabedoria é top, mas é para os homens, para andar comigo é outra sabedoria. Não, Deus, eu sou pós-graduado em neurociência, sou pós-graduado em física quântica. Deus, eu sou pós-graduado em matemática, eu sou PhD, sou mestre, Deus. Eu disse, não, Moisés, comigo não é assim não, Moisés. Tem que começar do zero, tem que se esvaziar. Deserto comigo, porque a minha glória eu não divido com ninguém. Então, Paulo vai dizer em Coríntios lá, 1ª Epístola, 2, verso 6. Eu sei que na mente de alguns de vocês já começou perguntas. Peraí, mas eu também tenho uma formação. Calma lá. Na economia de Deus, Deus não joga fora você, porque você se constitui de alguma coisa que você aprendeu também. Mas depois você vai entender. 1 Coríntios 2,6, olha o que ele vai dizer. Entretanto, Paulo disse, ó, a minha palavra, a minha pregação, a minha habilidade de ganhar almas não consistiu em linguagem persuasiva, de sabedoria, persuasiva de sabedoria. Não é persuasiva de inteligência emocional, ou seja lá, qualquer técnica de convencimento, de persuasão, mas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, sabedoria deste século.
Ó, que sabedoria é essa deste século? É a sabedoria dos homens da terra. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos, eh, des nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Olha essa que palavra tremenda essa aqui, gente, viu? Vou anotando aí. Olha aqui, Moisés. Moisés. Ó. Então, sabedoria de Deus em mistério outrora oculto. A sabedoria de Deus ficou, a essência da sabedoria de Deus ficou oculta por muitos séculos, milênios, e Deus resolveu derramar essa sabedoria pelo Espírito. No versículo 8, ele vai dizer, ó, sabedoria esta que nenhum dos mais poderosos, gente, esses poderosos não é quem tem a força bélica. Versículo 8, os poderosos que ele se refere todos. Começou com Nimrod. Nimrod foi o responsável em construir a Torre de Babel, um dos maiores empreendimentos engenhosos que jamais existiu naquela época foi a Torre de Babel. Eles se agigantavam para querer conquistar as civilizações através da força e, sobretudo, da inteligência. Começou com Nimrod. O governo das grandes famílias começou lá com Nimrod. Os Illuminati que existem vieram de lá. Nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele diz, ó, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é uma sabedoria que ele está preparando, ele está, de forma especial, preparando o terreno para compartilhar essa sabedoria. Versículo 10, mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Aí no versículo 12, ele diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, ó, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, a sabedoria do Espírito, que nos foi dada pelo Espírito, ela está no Espírito. A sabedoria do Espírito está no Espírito Santo. É importante a gente entender, gente. Para de fazer barulho aqui, vai lá para trás agora, por favor. Vai logo, não passa mais aqui. Não passa mais daqui cala tua boca. A última vez que tu vai passar aqui. Quando a gente fala de sabedoria, gente, eu vou ler um versículo aqui em Provérbios ainda. Eu vou ler esse versículo, só me dê um momento. Provérbios capítulo 4. Abre lá essa porta lá rápido, por favor. Provérbios capítulo 4 diz assim, ó, ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não retenhas porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria,
adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, ou seja, a sabedoria, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Eu quero que vocês guardem esse versículo de Provérbios, anotem. É o Provérbios 4? Isso, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Veja bem, quando você começa a, a fluir nesse tipo de sabedoria, porque Deus compartilha a sabedoria dele. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: a sabedoria de Deus não é uma habilidade de Deus. Por exemplo, o Euler, alguém pode dizer, você é inteligente, tá? Mas eu não sou a inteligência. Eu possuo essa característica. Deus não possui essa característica de sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Deus é uma pessoa que carrega a essência da sabedoria. Então, a sabedoria de Deus é uma parte de Deus, da essência de Deus. Se eu pegar uma gota desse copo de água, tá cheio d'água, e eu vou tirar um pouco da gota e vou derramar aqui do lado. Essa gota vai continuar sendo água. A sabedoria de Deus se torna Deus em você. A sabedoria de Deus se torna Deus em você. E veja o seguinte, gente. Eu não estou acumulando conhecimento, não quero isso. Eu não tenho essa pretensão. Nosso propósito é que nós tenhamos a mente de Cristo, que está lá em Coríntios, que a gente leu agora. Deus propôs que nós carregássemos a essência dele, um pedaço dele, eu posso colocar grotescamente falando. É por isso que tem pessoas que ficam assim, ó. Ah, eu tenho que ter. Por que você não grava? É importante gravar, sim, é importante ter. Mas quem anda com Deus, ele anda com um pedaço da sabedoria de Deus. Então você não tem que viver em emergência para saber como vai decidir. Porque você está levando, na verdade, é a sabedoria que está levando você. Vocês acabaram de ler, ó. Estima ela. Estou lendo aqui errado. Estima. Ou seja, você deve estimar a sabedoria. Versículo 8 do capítulo 4. E ela vai exaltar você, a sabedoria. Aqui nesse capítulo 4, a sabedoria ela não é um conceito, ela é uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa, é Cristo. Então, Deus dá um pouco da essência dele e você começa a, a funcionar com a sabedoria dele. Mas, entendam, não corram o risco de misturar a sabedoria vertical, que vem de cima, né, com a sabedoria dos poderosos da terra. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo está tomado, todas as fontes de pesquisa, está misturado. Os bancos de dados de informação, o propósito, aquilo que eu falo, a poluição de informação. Existem cursos maravilhosos, existem cursos preciosíssimos para você fazer. E não vai ser pecado nenhum, mas até que ponto você me garante
que esse curso vai te dar sabedoria espiritual. E eu vou arriscar uma coisa para vocês. Até onde eu li aqui para vocês na Bíblia, quando Paulo vai dizer, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. 1 Coríntios 2,6. Quem são os experimentados? Nós que estamos sendo chamados aqui. Deus está nos treinando para revelar para o mundo a sabedoria dele através de nós. Como Deus... Olha só isso, gente. Como Deus revela a sabedoria dele através da nossa vida. Pode anotar. Como Deus revela, como Deus evidencia a sabedoria através da nossa vida, através da sua glória. Através da sua glória. Ai, apóstolo, eu achava que a glória era só lá em Deus. Não, a glória de Deus está em nós. Agora, a glória de Deus não vai ser vista na habilidade formatada de poder ensinar ou trazer algum tipo de edificação a nível intelectual apenas, que é nível de alma. Mas nós estamos falando de um campo muito mais excelente da mente de Cristo no seu espírito. Lembram que eu falei para vocês numa das aulas que a alma, ela é apenas uma serva. Quantas pessoas que quando resolveram caminhar com Cristo já fizeram tantos cursos, estudaram, e vejam, eu não estou falando que estudar está errado, tá, gente? Eu não estou falando que você não deve estudar. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa que a nossa mente seja nossa amiga e não nossa inimiga. Seu maior inimigo não é o diabo. Seu maior inimigo é a mente. Quando você enche ela de informação terrena. Quando a sua mente é uma ferramenta de desempenho para articular e manusear a sabedoria terrena, você não sai da terra. Agora, quando você usa a mente para manusear a sabedoria que vem do seu espírito, você vai voar. Deus só pode conferir, a glória de Deus vai ser vista na sua vida através da sabedoria que ele dá como parte do ser dele. Mas esta sabedoria, ela é vertical. É uma sabedoria pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, os sentidos físicos, que são os portais da alma, tato, olfato, paladar, visão e audição, esses sentidos, eles não estão aptos para receber revelação. Porque eles são expressões da alma. Se a alma é uma serva do seu espírito, os atributos da alma também têm que ser servos do seu espírito. Só que existe uma batalha da carne, porque a carne, ela se acampa numa parte da alma e numa parte do seu corpo, e a carne luta para escravizar os sentidos físicos para satisfazer a si próprio por causa do portal do ego que foi ativado na alma. E com isso ganha força e se opõe ao seu espírito, onde está aquilo que eu chamo de centelha divina, homem interior do coração, onde o Espírito de Deus mora. E o Espírito Santo, volta a dizer, sempre quer glorificar, o seu espírito, sempre em conexão com Deus, ele quer glorificar a Deus, a palavra, ele quer praticar Cristo. Tem muitos textos que falam sobre sabedoria, muitos. Eu amo Provérbios, meu Deus. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que 10 poderosos, 10 generais. A sabedoria fortalece ao sábio, sabedoria, Eclesiastes 7:19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Até que ponto você consegue viver? Existe dentro de você alguma vozinha lá nos bastidores dizendo: eu não acredito nisso. Como que pode
Nossa, que expressão bonita, legal. Nossa, é lindo isso. 10 poderosos não vence uma sabedoria no homem. Nós estamos colocando aqui valores, né? Quantidade, exército, pessoas, grandezas. Mas a Bíblia está dizendo, a sabedoria, que sabedoria é essa? De Deus, numa pessoa humana, fortalece mais do que 10 poderosos numa cidade. Porque é um pedaço da essência de Deus, é a sabedoria de Deus dentro de você. Desde o início da criação do mundo, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, né? Do jardim no Éden, Caim matou Abel e tudo, aconteceu aquela coisa toda. Desde aquele princípio, queridos, começou uma grande caçada predatória em toda a humanidade, em toda onde existia vida humana, em busca da subsistência, da sobrevivência. E houve em todos os lugares, ah, ah, vieram civilizações, novos povos, reis se estabeleceram, outros foram vencidos, outros foram derrotados, outros venceram, e com isso as culturas foram substituindo outras, mas em toda a linearidade cronológica do princípio, lá atrás, sempre houve a necessidade das pessoas se estabelecerem, de prosperarem. O desejo de ter o melhor vem do Éden. Deus colocou, Adão acordou num lugar maravilhoso, diante da mulher mais linda que ele tinha. Um dia Deus deu a mulher para ele. O desejo de ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, isso não é ambição egoísta. Isso fui colocado no nosso DNA, é bom. E isso foi distribuído pelas civilizações no princípio. Só que os homens se enganjaram numa caçada terrível para garantir a sobrevivência e a subsistência de todas as maneiras. E com isso os homens procuraram estratégias, desenvolveram técnicas. O que significa técnica? O conceito de técnica é a cultura de tirar da natureza algo para funcionar com uma certa habilidade para trazer benefício, para trazer subsistência. Por exemplo, um pedaço de madeira é só um pedaço de madeira. Uma pedra de ferro no meio das rochas é apenas uma pedra de ferro, mas quando ela é separada por processos de, de separação, de decomposição, e separado apenas o ferro e pode ser derretido, depois ele se transforma numa peça, talvez sem forma, mas depois submetido a fogo e pancadas de martelo, ele se torna um machado, mas ele era um ferro como um mineral na terra, e depois ele, colocado naquele pedaço de pau, ele se torna um instrumento tecnicamente pronto para uso do benefício humano. Isso é técnica. A técnica vem ajudar o homem a transformar a natureza em cultura. A técnica veio para transformar a natureza em cultura. Agora, o homem procurou de todas as maneiras garantir a sobrevivência. E Deus observando em todo o princípio. Eu quero dar um meio para essa gente entender que para prosperar tem que ter sabedoria. Para você, o povo de Deus, o homem que Deus escolheu desde o princípio. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Gênesis, capítulo 3, me acompanha aí. Capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Gente, eu estou falando de finança, tá? Eu estou falando de princípios. Eu não vim aqui falar de um versículo. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
E Adão, verso 17, disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Isso aqui é uma maldição? Veja bem, Deus nunca amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoou a serpente e ele amaldiçoou a terra. Ó, maldita é a terra por tua causa, mas Deus não amaldiçoou Adão. Deus expulsou Adão do Éden, mas não amaldiçoou ele. Agora, olha o que Deus disse. Estamos falando de finança. Visto que atendeste a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos à terra, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso é bom? Isso que Deus disse para Adão, foi coisa boa ou não? Me responde aí. Queria que vocês liguem o microfone e falem. Eu acho que tu é pó e ao pó retornará. Acho que nesse momento ele fez Adão enxergar quem ele é, né? É, Porque ele estava esquecendo de quem ele é. Tu é pó, né? E do é. pó você A retornará. questão veja bem, pensa, raciocina comigo, não perca o foco, que nós estamos falando de finança, subsistência, sobreviver. Deus deu o Éden, o jardim no Éden para Adão, e nem lavrar ele precisava, tá? Eu não vou mostrar, eu podia abrir o versículo, mas vai demorar onde eu quero chegar, eu não vou ler o versículo, não preciso. Mas eu sei o que eu estou falando. Nem antes de Deus criar, Adão tinha que lavrar. Quando Deus criou Adão, ele viu que era tão bom que ele disse: Agora tô dando tudo pronto para você, não precisa lavrar, não. Gostei do que eu fiz, ó. Gostei de você, rapaz. Não precisa lavrar. Só que Adão pisou na bola, agora ele vai ter, ó, trabalhar e comer do seu fruto, do suor do rosto dele. Ele vai ter que se virar nos 30 para comer, tá? Aí ele diz: a terra, ela vai produzir cardos e abrolhos, espinhos. Você vai ter que ter equipamento de proteção individual, ô Adão, para trabalhar. O que é isso, Deus? O que é isso? Você vai ter que ter luva para colher limões no meio de espinhos, porque se você meter com a mão pura, vai cortar tua mão. Lá no jardim, você subia e pegava pãozinho. Agora vai ter espinho, vai ter abrolho, vai ser difícil, né? Vai ter que trabalhar. Desde aquela época, os seres humanos começaram, vamos ter que trabalhar, vamos ter que trabalhar. Vamos ter que fazer, vamos ter que construir, vamos ter que edificar, levanta a torre de Babel. E eles fizeram, todo o princípio da história foi isso. E até hoje as pessoas nas igrejas estão fazendo isso. Eles querem negociar a bênção com Deus, eles querem demonstrar que eles são capazes de trabalhar, que eles são inteligentes, que eles têm performance para falar, que eles têm grande persuasão para convencer pessoas. E Deus está olhando. Estou procurando vocês descansar e esperar que eu ensine a sabedoria, que aí vocês vão ver, vão prosperar. Aqui eu digo para vocês, a prosperidade não está na habilidade de trabalhar. Bem, eu nunca falei o que eu estou falando com vocês aqui. Que se muitos já ficarem impactados, como dizem, tem depoimentos aí, nossa, aquela aula da escola do Enem não viram nem 1%. E eu estou falando não é com presunção, não, que eu sou bambambam, não é isso. Eu sou só um mordomo, só isso. O Espírito Santo, ele é o Senhor, ele é o nosso mestre. É ele que dá banho, é ele que arrebenta, é ele que faz e desfaz. Então, aqui eu quero que vocês entendam, eu não fechei o entendimento ainda, tá? Que Deus disse para Adão, ó, Adão, agora tu vai ter que trabalhar, a terra foi amaldiçoada, vai complicar tudo. Vai ter que lavrar a terra, suor do teu rosto. Aí, olha só, quando, presta atenção aqui numa coisa que o Senhor falou para Adão, Adão,
do versículo 19 do capítulo 3. No suor do rosto comerás o teu. Tem alguém aí? Comerás o teu? Teu pão. Olha aí. O teu pão. Amém. Só que no versículo 15, ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é este que ferirá a cabeça da serpente? É Cristo. É Cristo. Então, a palavra que eu quero que vocês peguem aqui, ó. E ela produzirá também, tu no suor do rosto comerás o teu pão. Amém. O diabo, quando Deus botou eles de lado, o Éden, a serpente foi amaldiçoada, e o inimigo observando todas essas sentenças sendo declaradas pela boca do Eterno. Aí o diabo, olha o que o diabo ouviu, ó. Deus disse, ó, para a serpente, versículo 14, capítulo 3. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Comerás pó. Deus disse para a maldição para a serpente, você vai comer pó. Lá no versículo 18, a irmã Sandra falou que Adão ia voltar para a terra porque ele foi formado do pó e ao pó retornará. Resumindo, o diabo é comedor de gente. O diabo come seres humanos. Ele come pó. Então, o inimigo observou, estamos sendo expulsos do Éden, agora vamos perseguir eles. Porque o homem é pó e nós vamos comer pó. Vai vendo. Agora, abra lá em Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo comedor de pó, o diabo. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Então o comedor de pó, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ué, serpente é boa de memória. Ela lembrou. O diabo que entrou na serpente lá, ele lembrou, olha aí, ele tem que comer pão, porque Deus disse que do suor do rosto dele, ele vai comer o pão dele, ele está no deserto aqui, está sendo tentado. Então bora ver se ele vai transformar a pedra em pão. Aqui é Cristo, queridos, é Deus. Aqui é Cristo. Olha o que Jesus diz para ele. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só o que é isso aqui, gente. O que foi que eu falei ainda agora? Que a sabedoria de Deus, que é dada para o homem, que vai evidenciar a prosperidade na vida do homem. Então, nesse momento, o Senhor Jesus desfez o que ele falou lá no Éden. Aquilo lá não vale mais para nós. Ninguém presta atenção nisso daqui.
Senhor. Esse é Mateus o quê, pastor? Mateus capítulo Mateus. 4. Mateus capítulo 4. Lá em Gênesis, ele disse: do suor do teu rosto comerás pão. Aqui Jesus está no deserto, querido. Deserto é lugar de calor intenso. Jesus está aqui, ó, sofrendo, jejuando. Agora, o diabo sabe que ele está com fome e aí ele lembra: transforma a pedra em pão. Aí ele vai dizer assim: presta atenção, Satanás, olha só. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui está desfazendo o que ele falou lá atrás. Ele disse: lá foi dito que o homem tinha que trabalhar, dar o gás, se virar nos 30, correr atrás do prejuízo, carregar sua cruz, tinha que se virar, porque senão ele ia morrer de fome. Só que aqui, eu alimento o homem com o que sai da minha boca. A partir de agora, os seguidores de Cristo não funciona mais para eles como era lá atrás. Vocês estão me entendendo? Ai, apóstolo, entendi. Agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu não preciso mais me esforçar para trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Olha os extremismos. Uma coisa não quer dizer o extremo de outra. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, nesse momento, é que a sabedoria para prosperar não está na habilidade de trabalhar muito. Foi o que eu falei lá atrás. Deus disse para Adão: Adão, no suor do teu rosto. Deus, eu prometo para ti que no suor do meu rosto eu vou me formar, eu vou ser um PhD. Eu prometo que no suor do meu rosto eu vou ser um professor. Eu prometo que no suor do meu rosto eu vou ser um bom vendedor. Eu prometo que no suor do meu rosto, eu prometo que no suor do meu rosto, eu prometo, eu prometo. Só que Deus disse: não, 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 não é assim. Se tu tentar fazer do suor do teu rosto, o comedor de pó vai vir comer você. Gente, muita gente vai mudar a mentalidade aqui de uma forma terrível. Ou você rompe com prosperidade financeira a partir de hoje, ou então levanta as mãos pro céu e diz: Jesus, me leva, que eu não aguento mais. Não tem jeito para mim, não. Tô brincando, gente. Aí eu que tô brincando agora. Mas a gente precisa entender que essa sabedoria agora, dada pelo Espírito como uma parte do ser de Deus, da essência de Deus. Ora, se a sabedoria é dele, e a sabedoria não é um elemento que compõe Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus, a generosidade de Deus, esses elementos não são complementos de Deus, são a própria essência de Deus. Então agora ele diz: nem só de pão vive o homem. Ele está dizendo para o diabo: olha só, presta atenção. Agora é diferente, Satanás. Lá atrás foi. Agora é Cristo na terra. E eu estou estabelecendo uma nova maneira de viver sob realeza, sob governo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Até aqui? Porque eu já estou aqui, já tenho o quê? 1 hora que eu estou falando, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que toda a cultura estabelecida, toda a forma de conhecimento é errado. Não, eu não disse que você não deve estudar, que você não deve se formar, que você não deve fazer um curso de finanças, não. O que nós estamos falando é que a porta do inferno não prevalecerão contra a eclésia. Mateus capítulo 16, Jesus fez uma promessa. Mateus capítulo 16, o Senhor falou para Pedro, 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês em Mateus 16, 18.
Estão com a Bíblia aberta aí? Mateus 16, 18. Essa palavra igreja foi a palavra que o tradutor usou. Ele usou para colocar no lugar do termo eclésia. Só que os sentidos foram substituídos. Eclésia é uma coisa, igreja é outra coisa. É muito importante o que eu estou falando para vocês aqui agora. Oi? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação que foi dada a Pedro, ele edificará a sua eclésia. Esse termo igreja, Jesus pegou da época dos romanos. A palavra eclésia, igreja, ela não existia. Igreja foi a tradução que criaram, né? Mas eclésia é um termo que o Senhor Jesus copiou da cultura romana, onde os senadores, né, do imperador romano, eles se reuniam numa eclésia. Era uma assembleia de políticos, como diplomatas, como representantes do governo romano. Eles iam para outras nações e levavam todo o código de leis de Roma. E aquela assembleia de políticos, homens inteligentes, representantes de Roma, era uma eclésia. Jesus pegou um termo que descrevia quando esses componentes dessa grande assembleia chamada eclésia iam enviados para outras nações. A palavra enviado no grego naquela época era apóstolos, mensageiros. E nessa época não existia igreja. Entendam isso daqui quando Jesus está na Terra. Tá? Meu Deus, é muita coisa aqui. Como é que tudo isso tem que ser agora? Então Jesus, ele pega essa mentalidade, essa nomenclatura, na verdade, para os discípulos que eram um povo que não tinham muita cultura. O Senhor Jesus quis mostrar para eles o nível do que era o reino que ele queria estabelecer. Ele queria dizer para eles que ele queria que os discípulos entendessem. Vocês estão vendo esse corpo governamental de Roma, de homens importantes, de diplomatas, que viajam nas nações como embaixadores, representantes de Roma, que são chamados de mensageiros, ou seja, de apóstolos. Eu quero que vocês sejam os meus apóstolos. Ah, Senhor, que legal essa ideia. Então quer dizer que agora a gente é a tua eclésia? Exatamente. Onde era que eles se reuniam? Em cavernas, nas casas. Não existia uma estrutura templária. Não existia. Quando foi que surgiu a estrutura de templo? Para as pessoas se reuniram, foi cerca de 300 anos depois. Igreja, a eclésia, ela é muito mais do que uma estrutura física. A eclésia são as pessoas que compõem o corpo de Cristo, independente da região da conexão geográfica, independente da cultura e da língua. Quando Deus, através de Jesus, estabeleceu a sua eclésia e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. Ele não disse um templo. A ideia de templo veio séculos e séculos depois, por causa de influências pagãs, distorções.
Para de ficar mexendo nas minhas coisas aí, sai daí, só porque eu não quero que mexa. Então, o termo igreja foi o tradutor que encontrou, mas não tem como trazer o conceito, porque eu preciso dizer para vocês que nós estamos separados por um abismo da história, um abismo cultural de diferenças. Então, nós temos que procurar o emprego das significações e dos sentidos daquilo que, na mentalidade, na consciência crística, na mentalidade de reino, e é essa mentalidade que os anjos respeitam. Os anjos não estão nem aí para a cultura. Os anjos não estão nem aí para contextos atuais, sofisticados, não. Os anjos obedecem aos comandos que regem ao reino. Ah, mas na minha igreja é ensinado, os anjos não estão nem aí para isso. Igreja não ensina nada. Quem ensina é o Espírito através de princípios. Porque a gente diz assim, ó, eu quero que os anjos se manifestem para mim, eu quero que os anjos operem sinais, deixem pena cair, eu quero que os anjos deixem pó de ouro. Só que os anjos olham para sua mente e dizem assim: nossa, a mente dele está só cultura grega romana, greco-romana. Eu não trabalho com isso. O anjo está lá acampando ao redor daqueles que o temem. Ele até está pronto com a espada para entrar em ação, mas aí a pessoa não mudou a sua estrutura de consciência, ela é maior do que o seu cérebro, ela é um campo quântico. A sua estrutura de consciência, ela está conectada com o cosmo, com o universo. Os anjos são máquinas. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Assim como a Rússia tem arma nuclear, os anjos são as bombas atômicas, armas de alta tecnologia e sofisticação de Deus. E eu preciso adiantar para vocês que os anjos estão prontos para operar em qualquer área de jurisdição humana. Existem anjos para tudo. Existem anjos de relacionamento. Existem anjos para trazer pessoas para reconciliar. Ah, isso está na Bíblia. Ah, pode ver lá José. A Bíblia diz que José rejeitou Maria porque ela apareceu grávida. Como é que tu está grávida se a gente não teve intimidade? Ele quis rejeitar Maria. E aí o que Maria vai fazer? Ela não pode fazer nada, coitadinha. Aí a Bíblia diz que de noite um anjo veio em sonho e falou com José. Um anjo, não foi um sonho, foi um anjo no portal chamado sonho. O anjo disse: não rejeites ela. Ela conceberás o varão, pelo poder do Espírito Santo foi concebida no ventre dela porque ela é virgem. Aí ele se parou de fazer bico torto, de ficar amarrado, de cara amarrado, e foi lá e começou a tratar Maria. Cuidar de Maria. Existem anjos de reconciliação. Eu quero casar. Também anjos vão fazer isso, eles fazem. Existem anjos na área profissional que podem ajudar. Eu trabalhei numa empresa da área de construção civil que eu não sabia nada, 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 nada. E eu solicitei do Eterno um anjo específico, porque eu era encarregado geral, eu cuidava de 6 equipes. Eu cuidava de 6 equipes e eu tinha que entender de lidar com materiais de construção. E o anjo veio, eu pedi um anjo veio específico, queridos. Olha só, um anjo que atua na área da construção civil. Isso é da terra? Sabedoria dos homens? Não. Sabedoria do céu, do reino. Existem anjos que atuam em finanças, mas é preciso que nós venhamos ter uma mudança de paradigma, de conceito, de estrutura, de entendimento, olhar para o reino sobre a consciência de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, do Espírito, que o possa instruir? É uma interrogação? É uma pergunta? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando o Eterno compartilha com você a sabedoria dele, você ativa no seu ser a mente espiritual. Eventualmente, você começa, pela palavra, a fazer divisão entre mente da alma e mente do seu espírito. Apóstolo, começa a ter duas mentes? É bem provável. Lembra que a alma quer fazer a vontade do corpo, só que é com a mente espiritual ativada, a mente de Cristo configurada, a mente de Cristo agora vai dizer para a alma, eu quero a sua mente sujeita, subordinada aos comandos do reino, porque é a mente de Cristo que deve predominar. Então, por que os anjos não se manifestam mais? Porque se for pegar o cérebro humano, ele constitui camadas e camadas de bancos de arquivos de memória, né? São milhões e milhões de neurônios conectados com informações. Então, é preciso que, eu vou me esvaziar, haja uma desconstrução, uma nova maneira de ver. Até os milagres que Deus operou na sua vida, que fez você contar um testemunho maravilhoso. Quando você volta na presença dele pedindo mais e querendo mais dele, você não pode considerá-lo a partir do que ele já fez, porque pode ser empecilho para o novo que ele tem para te dar. Onde está isso? Está na Bíblia. Haviam anjos que tinham 6 asas. Isaías. 2 eles voavam, 2 cobriam os pés e 2 lhe cobriam o rosto. Porque o fluxo de novidade, de beleza, de revelação, de coisas não repetíveis, o fluxo de beleza que vinha para os anjos era tão intenso que eles diziam: calma lá, Deus, é muita uma coisa maravilhosa. Eu não consigo, é devagar. Eles cobriam a face deles. Agora você imagina uma pessoa que chega na igreja, chega numa reunião, em qualquer lugar, que ela quer aprender de Deus, e ela está cheia de informação dela, sendo que os anjos escondem se escondem de onde está vendo a luz com a revelação da essência da sabedoria de Deus, né? Por ser tão intenso a novidade, Deus nunca repete. A beleza da novidade de Deus é contínua, muito rápido. Então, até os nossos testemunhos, a gente tem que ser grato por Deus, mas chegar de Deus, Deus, qual é a coisa nova que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a mentalidade imaginativa que eu devo possuir para receber a novidade? Porque a novidade passa pela crença de uma imaginação pura, não de uma imaginação distorcida, danificada, traumatizada, sem projeções. Existe a síndrome do... Eu me esqueci o nome da síndrome agora, queridos. Mas por exemplo, houve guerras no passado que começaram as batalhas e o governo, eu acho que foi o governo americano no Vietnã, não sei, não me lembro agora, mandaram equipes depois de 4 anos que cessou a guerra, mandaram equipes de helicópteros de paramédicos para socorrer e fazer uma vistoria na área para ver se não tinham remanescentes, soldados que sobreviveram à guerra, soldados do próprio exército. E quando eles sobrevoaram aquelas regiões, os soldados amigos apontavam o fuzil para eles, tentando atirar nos helicópteros, e até atiravam. E os outros soldados que vieram resgatá-los colocavam a bandeira branca
e com um megafone dizendo: nós viemos resgatar vocês, nós somos o mesmo inimigo, o mesmo amigo, nós somos do mesmo país. Ou seja, na mente daqueles soldados remanescentes, eles estavam isolados na selva, eles achavam que a guerra ainda não tinha acabado. Eles ainda estavam projetando para a novidade as experiências do passado. É mais ou menos uma pessoa, vou pegar um exemplo aqui, ó. A mulher que casou com um homem abusivo, grosso, abusador mesmo, né? Aquele narcisista, ou sei lá. E essa mulher viveu 10, 12 anos com ele. Eu li um testemunho de uma mulher que o marido saía de manhã e deixava uma lista para ela. Isso faz muitos anos, uns 100 e poucos anos atrás. Ele dizia: quando eu chegar, eu quero as crianças de roupa limpa, banhadas, a comida na mesa. Aí ele fazia uma lista com tudo aquilo que ele queria na casa. E ela casou, né? Sendo subordinada, subserviente e tudo mais. E ela se acostumou com aquilo. E passou-se uns tempos depois, ele morreu. E ela, né, ainda era uma senhora jovem e tudo mais. E resolveu casar de novo. Só que quando ela casou com aquele rapaz, aquele homem, ele era o oposto daquela mulher. Ele saía de manhã e não deixava a lista. E todos os dias que ele chegava, ele trazia um buquê de flores para ela. E ele nunca ligou muito pro fato dela arrumar a casa e fazer aquela coisa toda que ela acostumou fazer durante anos. Ou seja, ela estava projetando para o novo marido a guerra que ela viveu no passado. A pergunta é: você nunca entra no ciclo do novo de Deus? Você nunca entra na novidade, no período de experiência de coisas novas, se você projetar para o novo as guerras do passado? Essa síndrome, tem gente que está querendo entrar em guerra. É um exemplo, né, extremo, mas às vezes a gente se protegeu tanto no passado, talvez de líderes abusivos. A gente vive um problema nas igrejas hoje. Quando fala em dízimo nas igrejas, a frequência da atmosfera no ambiente muda de tal maneira que o povo fica tão indiferente, tão. Queridos, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Você vê cultos avivados de poder, quando fala de dízimo e oferta, as pessoas, a frequência do ambiente muda, porque o espírito que move-se no lugar, ele passa através dos nossos corações, de dentro para fora. Então as pessoas fecham o coração. E falar de dinheiro, envelope, negócio, a banalização do dinheiro, sabe, a desconstrução, os valores de princípios foram soterrados por tanta banalização que as pessoas têm medo de líderes que falam de dinheiro. De novo, essa igreja só fala de dinheiro. E aí, a ideia de que a sabedoria, que é um dos primeiros princípios da riqueza do judeu. Você sabia que 53% dos bilionários no mundo são judeus? O que será que eles sabem? O que será que eles entendem? Eu vou ler aqui, ó. Acho que eu notei em algum lugar isso, gente. Gente, é muita coisa. É muito bilionário só num pedacinho de terra que é Jerusalém, Israel. Como é que essa gente consegue construir lavoura em terra desértica? Porque eles têm sabedoria. Sabedoria humana da tecnologia, dos grandes laboratórios que conhecem as vacinas, que se antecipam às previsões? Não. Os judeus são guardiões da palavra de Deus. Eles são guardiões dos princípios, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Um pouco, pelo menos. Eu
Mas eu tinha vários dados anotados agora, eu não sei onde estou achando aqui. Mas, é, talvez alguns de vocês queiram me interromper, fazer alguma pergunta nesse momento, senão eu vou continuar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Como. AP, Oi? você falou assim, da questão da sabedoria, né? E que os anjos não atuam na mentalidade grega. Fala um pouquinho também, por gentileza, da mentalidade grega e a diferença da babilônica também, por favor. Tá. Qual a relação da mentalidade grega com o Leviatã? Aí eu vou ter que ter tempo para falar isso aí, mas eu vou pegar a primeira parte, porque você fez duas perguntas. Eu vou pegar a primeira, porque ela é mais condizente com o momento, porque é uma pergunta bem boa também. Quando vocês olham para o globo, não estou falando do Rede Globo, gente, estou falando do globo terrestre, né? Uhum. Vocês sabem que existe Oriente e Ocidente. O Oriente, ele existe, ele é mais velho 5.000 anos. Vou pegar o exemplo aqui, o Japão. O Japão, ele é milenar. O Brasil tem 500 e poucos anos. Ele é um bebê perto do Japão. Então, existia um camarada chamado Alexandre Magno, que, segundo a mãe dele, disse a ele quando ele era menino, que um Deus desceu do céu e copulou com ela. Então nasceu Alexandre. E ela disse: Você deve ser um filho de Deus. Olha só, isso é mitologia grega. Cultura grega. Esse camarada incutiu na mente dele, a mãe dele deu a entender para ele: você não é um homem comum. Você é um conquistador de nações. Esse Alexandre o Grande se tornou um gigante de conquistador de nações. Vocês lembram que eu falei ainda agora da Eclésia, que era um corpo de uma assembleia de políticos. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele se tornou grande por ser conquistador. Ele enviava os seus senadores para estabelecer a cultura da linguagem da Grécia. Ele não queria simplesmente conquistar a terra, ele queria implantar a linguagem, os usos e costumes. Ele queria implantar o modo do saber, porque quem está por detrás da cultura greco-romana é um principado, não é um demôniozinho, é um príncipe que rege uma parte do planeta, que tenta colonizar com a cultura pagã, que é o oposto da cultura do reino. Todo o Ocidente, desde a origem do latim, foi colonizado pela cultura greco-romana. Todos os processos de alfabetização do Ocidente, eles têm raízes dessa proposição, dessa premeditação elaborada de um príncipe greco-romano. Então, você vê o Brasil. O Brasil traz uma herança católica terrível. Esse príncipe, esse principado, né, que inclusive ele está no meio quando Daniel, no seu jejum de 21 dias, houve uma batalha, Miguel teve que ajudar Daniel, que Daniel veio trazer a mensagem de resposta que o jejum dele foi aceito. Mas não havia resposta ainda porque Miguel teve que ajudar. E o príncipe da Pérsia atrapalhou, ou seja, eram principados. Não era uma entidadezinha que incorpora em pessoas, não. Eles nem descem do segundo céu. Eles estão nas nuvens, lá em cima, acima da atmosfera. É por isso que a gente precisa ter os nossos anjos ativados. Nós temos que sair do calendário greco-romano, estabelecido pela cultura greco-romana também, para a gente não ficar debaixo da influência da teia, por exemplo, de Lilith. Então, a nossa ênfase aqui é a gente entender essa questão de como a gente carregar dentro de nós o reino com a mentalidade de Cristo para fluir milagres, inclusive em finanças.
Por quê? Eu falei ainda agora para vocês que os judeus, eles guardam muitos segredos, e um desses é a primícia. Porque a primícia está em Ezequiel, Números 10:10 e Ezequiel 34, não me lembro agora. Mas o texto, os versículos estão ali, os comandos de Deus, as ordens de Deus, para que no início de todo mês, no primeiro dia de todo mês, fossem trazidos para o sacerdote as primícias, para que a bênção repousasse sobre o povo. Porque se abre um portal no primeiro dia do calendário bíblico, né? E ali é um portal sobrenatural, onde as provisões e a bênção de Deus repousam sobre a sua casa. Esse é um dos maiores segredos dos judeus. Babilônia é a religiosidade? Também. A Babilônia, ela é o sistema. Babilônia é o sistema, com toda a sua mídia, com toda a sua cultura, a sua pluralidade cultural de costumes e linguagens, é Babilônia. Vou pegar um exemplo para você entender. Apocalipse. Tomara que eu ache aqui. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui de... Tem um texto aqui, ó. Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Linguagem de Apocalipse. Quem é a mulher? A meretriz é a Babilônia. Quer dizer isso? É um conceito geopolítico que rege sistemas, que se acha sentada sobre muitas águas. Quem são as águas? Os povos. As muitas águas são os povos. Com quem se prostituíram os reis da terra, olha, os poderosos. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, é bom ler o livro de Apocalipse, tá, gente? Também que é um livro muito importante para a gente entender esse contexto. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o reino de Deus, ele se revela através de você para o seu contexto externo. Ele passa. É como se fosse um movimento de uma espécie, como se fosse esse movimento aqui, ó. Digamos que esse aqui, meu nariz sou eu, tá? Então, essa movimentação de dentro de você para fora, entre você para fora. Então, o seu filtro de crença, chamado coração, ele é a chave, ele é o portal aonde você projeta para o mundo externo o reino invisível. Você é responsável em projetar para o mundo visível, tangível, palpável, o reino de Deus eterno, que está no invisível, porém mais real do que tudo aquilo que existe. Eu gosto de dizer esse exemplo aqui, gente, que depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscita, que ele paga a exigência da lei. O que a lei exigia? Uma vida perfeita. Ninguém pôde viver. Jesus viveu e garantiu para nós a salvação. Todo o cosmo e o universo se tornou um oceano azul, cristalino, com águas serenas. Tudo está à nossa disposição. Agora, digamos que pedras caem, pontilhando, e algumas superfícies. Quando você joga uma pedra na superfície da água parada, as ondulações gradativamente vão se expandindo. O que eu quero dizer é que o reino de Deus está pronto. A ressurreição de Jesus promoveu em todo o cosmo
O cosmo, ele é rico. Ele é a expressão da riqueza de Deus. Agora, esse oceano azul, cada ser humano é uma perturbação nesse oceano azul. Cada um de nós temos a responsabilidade de sermos calmos e serenos junto com esse oceano, a ponto de deixar essas águas serenas fluírem, ou você é uma perturbação. Pessoas doentes emocionalmente, pessoas sem o fruto do espírito, sem domínio próprio, sem mansidão, elas são perturbações e aí elas não conseguem assumir o protagonismo da sua vida. Porque a vida não é o que a vida deve ser. A vida é o que você é. A sua vida é a projeção do que você é. Gente, essa aula eu estou trazendo graças ao Espírito Santo, graças ao Senhor. Mas o que está sendo compartilhado aqui de princípios aqui, a responsabilidade que nós temos que ter de renunciar à estrutura greco-romana, que é dizer, se Deus quiser, vai ser. Ah, se for da vontade de Deus, você está dizendo que Deus não projetou, que ele já resolveu, que ele já aprontou, que já está tudo pronto. Você está abrindo mão da sua responsabilidade em ser um co-criador. Porque o que é co-criar? Co-criar é criar o que já está pronto. Então as coisas já existem, mas o nosso papel é ativar a existência dessas coisas. Nós somos ativadores de coisas reais, mas que estão invisíveis. Gente, se você pegar isso aqui com toda a sua força, essa aula tá ficando gravada, tá? Tá sendo gravada. Depois vocês vão poder assistir. Eu mesmo volto a assistir o que eu falo. Eu não sei se eu fui mais. Eu não, talvez não fui tão claro como eu deveria com relação a esse questionamento que a irmã Wendy fez sobre a frequência greco-romana, né? O objetivo dela é fazer com que a sua alma bloqueie o fluir do reino através do seu espírito. Volto a repetir. O objetivo de toda a frequência greco-romana é manter você um filósofo, um especialista em filosofia, em cosmogonia. E aí você se torna um especialista nos sentidos, né? Você cresce, né? Se agiganta e se torna alguém capaz de desenvolver a sua mentalidade, a sua inteligência mental, emocional. Digamos, existe uma questão, inclusive, que eu quero falar para vocês, que existe uma sabedoria emocional também bíblica, né? Que é um pouco diferente dessa gestão de emoções que se constrói a partir do conhecimento intelectual. É a sabedoria própria do espírito. Anjos vão fluir quando o reino estiver estabelecido dentro de você. Quem disse isso? Jesus. Perguntaram a Jesus: onde está o teu reino? O teu reino é uma igreja, é um templo? O teu reino, qual é a placa do teu reino? Ele disse: o reino está dentro de vós. Onde estiverem 2 ou 3, o reino passa a ser agora não mais dentro, mas passa a ser entre. O reino deixa de ser dentro. Porque 2 pessoas agora são, pela concordância, eles ativam o reino externamente. Projetam de dentro de si para fora. Amém, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu não, pastor. Ok. Ah, gente, essa até eu fiquei aqui bem. Eu tô relembrando aqui o que foi falado, né, sobre essa questão de que o suor do teu rosto, comerás do teu pão, foi uma maldição. Não para Adão, mas para a terra, por causa da terra. Por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Mas agora você percebe que não é de um plano de negócio colocado à prova, digamos, por uma faculdade de Harvard,
que deu certo em alguma instituição e agora você vai lucrar para Deus, a habilidade de prosperar está na bênção, está na sabedoria, está no temor. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Provérbios capítulo 1. Para os judeus, a riqueza como bem monetário, como patrimônio monetário, vem em quarto nível. Em quarto nível. Em primeiro lugar, vem o temor. Aí vem a sabedoria. A sabedoria é a guardiã do patrimônio, né, financeiro. As pessoas pensam que ser próspero é ser rico. E as pessoas pensam que ser rico é ser abençoado. Fazem uma confusão e são coisas totalmente diferentes. Ser abençoado é uma coisa, ser rico é outra coisa. Tem muito rico. Abraão era rico. Abraão era muito rico. Quando Abraão venceu 4 reis e ficou com todos os despojos desses reis, que era toda a riqueza, porque quando o rei era vencido, ele tinha que entregar toda a riqueza dele, pedras, diamantes. Abraão venceu 4 reis. Esses 4 reis tinham vencido 5 reis. Pensa comigo, ó, Gênesis. Gênesis 14. Abraão, 4 reis venceram 5 reis. 4 reis venceram 5 reis. Esses 4 reis, além da riqueza deles, eles possuíram a riqueza que eram os despojos dos outros 5 reis que foram derrotados e mortos. Esses 4 reis carregaram agora a quantidade 9 vezes mais de riquezas. Abraão vem e vence com toda a sua família, que eram filhos. Ele vence os 4 reis que venceram os 5. E agora Abraão fica com a riqueza de 9 reis de uma vez só. 9 reis. Irmãos, nesse momento Abraão está no deserto, conferindo pedras de diamante, moedas de ouro, de prata. Ele está riquíssimo. Só que ele não era abençoado. Quando ele olha ao longe, vem vindo Melquisedeque. Malquitzadek. Melquisedeque vem trazendo pão e vinho para fazer uma recepção para Abraão. Abraão está preocupado conferindo dinheiro, irmão. O que Abraão quer com um sacerdote? A vida toda de Abraão era o quê? Prosperar. Ele vendeu a mulher lá no Egito. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher mais bonita da época era a mulher de Abraão. Aonde que um homem desse é abençoado? O homem que quer vender a mulher é doido. Mas por quê? Ele queria o dote do faraó. O homem mais rico da terra, faraó. A nação mais rica da terra. E ele com a mulher mais bonita. O cara não é bobo, não. Ele disse, vou negociar a mulher, depois eu pego ela de volta e fujo. Foi o que ele fez. O cara era trambiqueiro, irmão. O cara era trambiqueiro. Então Abraão, ele recebeu uma promessa. Deus disse para ele, sai do meio da tua parentela. E ele obedeceu. Em parte ele estava certo, em parte ele tentava, em parte ele fazia coisa errada. Quando ele sai de lá do Egito, ele pega uma princesinha de lá, Agar, uma serva, e quer dar uma ajudinha para Deus, né? Ao mesmo tempo que ele pega o dinheiro por fora, ele também quer a bênção de Deus que vai vir através da geração. Então ele arruma uma mulher, porque a mulher dele é estéril. Se a mulher não me dá filho mesmo, eu vou deixar ela por aí, vou vender ela. O homem era tudo enrolado. Deu problema para Faraó, deu problema para Abimeleque. Onde Abraão foi, ele deu problema, gente, porque o negócio dele era dinheiro. Agora ele está no deserto, com todos os seus servos, conferindo os despojos, camelo, animais, servos, escravos. Ele tinha um patrimônio terrível, de grande. Agora, aparece Melquisedeque, trazendo pão e vinho. Abraão poderia dizer, eu não quero nada com esse sacerdote aí. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, de todos os seus despojos, ele tira a 10ª parte. Olha, isso aqui é princípio. Ele é princípio. Pensa comigo, gente.
O que Abraão entendeu, que ele conectou quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, na terra do pai dele, quando ele ouviu a voz de Deus, ele lembrou de alguma coisa. Peraí, Deus disse que eu ia ser uma bênção. Gênesis 12, versículo 3. Ser tu uma bênção. Mas só que para você ser, você não pode ser uma bênção com a mentalidade de Ur de Caldeus. Você não pode ser uma bênção com a mentalidade da cultura do teu povo. Você não pode ser uma bênção com a frequência da tua família. Lembram de Jesus quando apareceu fazendo milagre? E esse aí é lá de Belém, filho de José, do carpinteiro. Agora, quem disse que isso faz milagre? No meio da nossa família, ninguém acredita, querido. José contando dos sonhos dele, os próprios irmãos dizem, isso é maluco. A frequência sai do meio. Tem momentos na caminhada profética que você vai caminhar sozinho. É treinamento, é deserto, é o preparo de desconstruir, desintoxicar, é o detox de frequências erradas, é desestruturar tudo que você aprendeu e aprender o novo de Deus. Aí Abraão para e dá o dízimo para Melquisedeque, o único sacerdote que existia. Eu penso, imagina assim, que Abraão pensou, eu não sei se vai ter outro sacerdote. Eu vou aproveitar essa oportunidade e não vou alguém que vou possuir, eu vou me tornar bênção, porque Deus disse, se tu uma bênção, chegou a minha hora. E daquele momento em diante, Abraão, ele amadureceu, disse a minha esposa. Eu vou ler aqui alguma coisa aqui que a irmã falou. Negociou a esposa, só um momentinho, gente. Negociou a esposa e contaminou o DNA com feitiçaria de Faraó, pois Sara foi tomada por Faraó. Exatamente. Exatamente. Vou falar uma coisa para vocês aqui. A maldição, ela não passa porque alguém falou. A maldição passa pelo sêmen. Maldição hereditária passa pelo sêmen. Até a ciência já provou isso e a Bíblia comprova também. Pode falar quem levantou a mão. Boa noite, graça e paz. Amém. Existem muitas pessoas que têm bens materiais e elas pensam que são prósperas, pensam que são abençoadas. Mas, infelizmente, sem a bênção de Deus, as pessoas não conseguem prosperar. São apenas que uma hora vai acabar. Uhum. Seria um diferencial de que pessoas que são abençoadas, independente do lugar, igual Abraão, que foi para o deserto de Negev, prosperou. Como é que alguém no deserto prospera e outra, em compensação, está nas campinas do Jordão, igual Ló, não rompeu? Então, a bênção é um divisor de águas em qualquer geografia. Exatamente. Exatamente. Vocês já viram falar dessa expressão cidadão cosmopolita? O cidadão metropolitano é aquele que pertence a uma metrópole. Ele reside numa metrópole. Ele é fruto daquela cultura. Mas o cidadão cosmopolitano é alguém que pertence ao cosmo. Ele não é de nenhum lugar, ele é de todos. Ele é celestiano. Ele carrega os códigos de realeza. Eu vou deixar para falar isso em outra aula, gente. Mas não menos importante o que eu vou falar agora. Quando você carrega a consciência de ser a bênção, você se torna um trator de esteira. Gente, os anjos vão servir você aonde você estiver. Mas volto a dizer, você entrou agora, não foi, pastor Roberto? Calma. Isso, acabei de entrar. Você vai assistir, você tem que assistir essa aula aqui, porque se você tivesse entrado no início, você vai depois assistir, porque eu falei bastante coisas aqui, Janel. Você entrou agora, tem mais de 1 hora, mas você vai assistir depois e você vai pegar muita coisa profunda. Os anjos, como eu falei, eles respondem a palavra.
palavra de Deus. Eles respondem à palavra escrita, e aqui é soprada sobre a escrita. A palavra escrita é logos, que no grego também quer dizer, traduzido, palavra. E a palavra soprada, que é a revelação, a iluminação que o Espírito Santo traz para alguém ao ler o que está escrito, compreendendo a profundidade, é o rema. Rema é a revelação daquilo que Deus já disse e que ele fará. Então, essa consciência de bênção, eu preciso dizer para vocês que ela é ativada de uma forma poderosa dentro da bênção de Abraão. Que a bênção de Abraão está conectado com esse protocolo estabelecido por Jesus como rei de justiça. Ele é rei de justiça. O título é dele. Só que ele resolveu compartilhar esse título desde Adão, através da história humana. Ele estabeleceu o sacerdócio. E nós somos o sacerdócio real. Amém? Quem mais levantou a mão? Pode falar. Teve 2 pessoas que levantaram a mão, acho que é a irmã Rosana, não sei. É que eu estava falando sobre Abraão ainda, né? Porque a contaminação é tão sério, tão profundo o negócio que depois, não foi só uma vez que Abraão fez com Sara, trocando a identidade, vamos dizer assim, dela de esposa por irmã, para poder não ser morto, né? Entre aspas, mas para receber. Aí a herança que ele teve foi levar Agar de prêmio, para depois gerar Ismael, que não estava no plano do Senhor até então, porque tinha uma promessa, na verdade. E tempos depois, você olhar a palavra, você vê o filho fazendo a mesmíssima coisa com a esposa. Então vai passando, né? Exatamente. A porcaria vai, vou usar esse termo, a porcaria do DNA vai passando de geração para geração. Ele fez a mesma coisa, mentiu do mesmo jeito, falou para a esposa se passar por irmã. Foi a mesma novela, a mesma coisa. Exatamente. Veja que se repetiu na vida do filho. Exatamente. E Jacó se torna a personificação das ações do avô. Ou seja, Jacó é a personificação dos comportamentos do avô, para não dizer do pai. Por isso, gente, que esse ponto que chegou, que nós estamos falando aqui, e na escola do DNA eu falo, é que o homem ele planta, mas quem colhe é a mulher. Ambos são terras, mas Deus se aborreceu de Esaú porque ele contaminou a bênção que estava vinda dentro do código genético dele. E essa bênção deveria passar através da geração que viria com filhos que ele deveria ter com uma mulher pertencente ao povo dele, não com cananitas. E Deus falou várias vezes, falou para Abraão, falou para todos eles, não casem com povos estrangeiros. Em Gênesis 29, deixa eu ver se é 29 mesmo. Gênesis 28, olha o que Isaac disse para Jacó, filho dele. Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção. Olha só, dando-lhe a sua bênção. E lhe ordenou, dizendo: não case com mulheres dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Porque tem que ser da mesma linhagem, do mesmo povo de Deus. E toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Ó, Isaac falou isso para Jacó. Só que Esaú deveria fazer a mesma coisa. E ele não fez.
Em vez de Esaú fazer a mesma coisa, no capítulo 28, desse mesmo que eu li, no verso 9, olha o que a Bíblia diz. Versículo 8. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. E além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, e a irmã de Nebaiote. Mas, no versículo 34 do capítulo 26, diz assim, ó, 26, 34 de Gênesis. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ambas se tornaram amargura de espírito, porque Isaque e Rebeca sabiam do mandamento do pai de Isaque, Abraão, que não deveria casar com mulheres cananitas. Por isso que Deus se aborreceu de Esaú. Quando chegou na velhice de Isaac, como que Isaac consegue abençoar Esaú se ele já tinha contaminado a bênção? Não tem como. Então a bênção, ela precisa da proteção do casamento. E casamento na mente de Deus não tem nada a ver com cerimônia. Ah, mas eu casei no papel, o juiz de paz, o padre foi lá, selou os termos do mandamento, os termos de contrato, na tristeza, na alegria. Isso é uma cerimônia que Deus, ele confirma. Mas, do ponto de vista espiritual, de bênção espiritual, casamento é mistura de sangue. A mesma materialidade do sangue tem no sêmen. Cada vez que uma pessoa se une sexualmente com alguém, ainda que foi antes do casamento, ela se modificou, o código genético muda. A bênção perdeu pureza. Ai, apóstolo, e agora como é que eu posso fazer para minhas gerações futuras eu passar a colher uma vida? Tem que fazer a quebra das alianças. Tem que fazer a quebra das alianças antigas. Ah, mas eu vivi só com um homem no passado e eu casei com ele agora. Você também entregou o dízimo daquela semente que não foi para Deus, porque foi fora do casamento. Ah, mas a gente era crente, mas foi fora do casamento. A Bíblia diz em Hebreus, digno de honra entre todos seja o leito do matrimônio, o primeiro altar de uma casa. Então, é preciso fazer a quebra das modificações, todas as alianças que foram feitas na mistura de sangue, para que seja removida a iniquidade. Gente, isso é muito complicado, tá? Isso é um problema muito sério. As alianças com outras pessoas. Ah, mas já foi, já ficou no passado, o camarada já casou de novo, você já está no. Não adianta. Tá fica no mundo espiritual uma teia de conexão. A energia fica influenciando. Eu já ouvi casos até do marido estar sonhando e chamou o nome de uma outra mulher. A mulher, mas quem é essa mulher? Ah, era uma namorada que eu tinha lá na infância, lá não sei aonde. Ah, tá bom, tá perdoado, foi no passado. Mas o cara ainda tá com o registro lá ainda, que tá vindo a influência, a frequência. Na hora da confusão, em vez da mulher, na briga, né? Na hora da briga, em vez da mulher xingar o marido, chamando ele pelo nome certo de José, chama ele de Genésio, porque o Genésio era o antes. Gente, parece brincadeira, mas isso aí já vi coisa que é. É gente sonhando com coisa do passado. Ah, eu já saí do relacionamento, já divorciei, não sei o quê, mas ainda tá vindo. Por quê? O código genético, ele possui uma vocalização. Ele está clamando, reivindicando pela injustiça feita lá atrás. Porque a aliança feita fora do altar, protegido pelo matrimônio, ele se torna ilícito e aí se torna injustiça. Então ali foi levantado um altar. Então o sangue, a materialidade do sangue,
A essência daquilo dali é que levanta um altar e cria perseguição no mundo espiritual. Por isso que as pessoas não conseguem. Vai ficar gravado assim, irmã Gisele. Deus abençoe. Pode sair, sim. Eu já vou encerrar aqui também. Vou abrir agora um espaço para perguntas, tá, gente? Se alguém quiser fazer perguntas, esse é o momento.